Olha só. Tá? Eu vou direto lá e depois eu volto aqui. Depois eu volto, só para vocês verem. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Né? Só para relembrar. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei, gerei em valores de 0 até 2π, de 0 até 2π. Né? Esse cara, gerei o modelo lá, né? Que é esse modelo aqui, olha lá. Ele tinha um modelo, ele entrava com 1 aqui, né? Saía com 1 aqui, e eu tinha aqui duas camadas de 16 aqui no meio, tá? E são todas elas em 28, e gerei aquele carinha, né? Então, quer dizer, eu peguei esse cara e tenho aquele Y aqui que gerado aqui. Tá legal? Beleza. Então, o que nós vamos ter que fazer? Né? O que nós vamos fazer é esse programa que a gente tem ali dentro, né? Que nos exemplos do TensorFlow Lite Micro, que é o nosso, que é o Hello World. Na prática, é importante vocês terem dar uma olhadinha, tá? A boa notícia para vocês é como a gente vai usar o Edge Impulse. O Edge Impulse monta essas coisas para a gente, porque é bem complexo trabalhar com o TensorFlow Lite Micro direto no microcontrolador, usando C++. Mas é importante vocês terem uma ideia, né? Então, nós vamos gerar os números aqui, né? Um gerador de números de 0 até 2π. Nós vamos converter esses números para inteiro, porque o nosso modelo foi feito assim. Eu vou fazer inferência usando esse modelo que a gente entrou aqui, né? Que é esse cara aqui, né? Quando você for ver lá no model, é esse cara. A saída eu vou desconverter de novo e vou chegar no meu float. Quer dizer, eu vou ter que, dentro do meu programa, fazer a mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma parte de inicialização do TensorFlow Lite Micro, tá? Eu vou gerar o meu valor de x dentro do meu loop, né? Eu vou gerar o meu valor de x, vou pré-processar, quer dizer, vou transformar isso inteiro, vou rodar o meu modelo, que é o modelo que vocês geraram lá o sinal da senoide, vou fazer um pós-processamento, quer dizer, vou pegar esse sinal, essa variação de sinal e jogar ela, né? Eu vou usar ela como saída, uma saída PWM para o meu LED. Então eu vou fazer o LED variar de intensidade segundo esse sinal de entrada, esse sinal que está vindo aqui. E meu LED, então, vai ficar piscando em função desse cara. Tá legal? E aí, beleza. Aí você tem. Aqui eu não vou correr aqui, mas é só para vocês terem uma olhada. Tem um videozinho ali do professor Vidier que explica em detalhe, mas eu tenho cada pedacinho daquele programa, eu deixei explicado para vocês aqui. Tá? Então, cada pedacinho do programa está explicado aqui, para vocês terem uma ideia. Tá bom? E aí, eu passo a parte de conversão, de dados, etc. aqui. Tá? Então, o programa está todo aqui. Tá legal? Beleza. Antes da gente terminar a aula, rapidinho, só queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Todo esse programa, né, esse programão que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, né, todo esse bagulhado aqui, ó, tá? Isso só para rodar todo esse TensorFlow aqui. Vocês vão ter os ops aqui, eu estou carregando, estou invocando, papapá, né? Tudo isso daí que faz parte do TensorFlow Lite Micro, é importante a gente ter na cabeça o seguinte: primeiro, em termos de hardware, né, quando o pessoal desenvolver isso daí, a gente tem que ter na cabeça a heterogeneidade disso. O que quer dizer? Esses módulos, esse código, ele tem que ser feito de tal maneira que ele vai rodar em microcontroladores que têm rede neural interna, que são os NPUs, ou microcontroladores específicos para processamento de sinais, CPUs normais, como é o nosso caso aqui, dispositivos que têm GPU. Eu tenho alguns dispositivinhos que têm GPU, que eu vou usar isso para rodar também. Eu posso mesmo microcontroladores. Então, ou seja, eu tenho uma gama de variações de hardware que tem que suportar esse cara, tá? A gente sempre tem que levar em consideração que esses caras são de tal maneira que eles vão sempre trabalhar com uma série de problemas, né? Ou seja, eles têm que
ter o mínimo de cálculo possível, porque quanto mais cálculo eu faço, mais energia eu gasto, né? Então, se eu fizer cálculos muito complexos, mesmo que eu não gaste memória, eu gasto energia. Eu tenho quanto mais. Quer dizer, qualquer movimentação de registros internos, eu gasto energia, né? Em alguns microwatts aí. Então, eu preciso fazer de tal maneira, desenvolver que eu faço poucos cálculos matemáticos e trabalhar com pouca memória, né? Isso por lado de hardware. Por lado de software, é muito importante vocês lembrarem que a gente trabalha com praticamente nenhum suporte. Quando eu rodava o TensorFlow, o TensorFlow Lite, lá na minha máquina aqui, ou mesmo quando eu rodo no Raspberry, em cima de Python, eu tenho um sistema operacional, seja Linux no Raspberry, eu deixei o exemplo para vocês quando eu mostrei, né, usando o Raspberry, fazendo classificação, detecção de objetos, ou quando a gente fez os exemplos que a gente fez aqui em classe usando o Colab, ou rodando na tua máquina, eu tenho um sistema operacional, né? Eu tenho meu sistema operacional na minha máquina aqui, vocês têm o Windows, ou um Linux lá que está rodando em cima de uma máquina da Google, etc. Né? Aqui nós vamos ter o Bare Metal, quer dizer, eu vou, igual os programinhas que a gente viu hoje aí, eu vou pegar esse troço, jogar para dentro do Arduino, né? E ele vai começar a rodar da linha zero. Né? Então eu não tenho sistema operacional para dar suporte. Né? E é importante vocês lembrarem um negócio, uma biblioteca, e não tem biblioteca nenhuma de suporte, quase nenhuma. Por exemplo, uma biblioteca importantíssima para quem mexe, quem é da área de computação, é de alocação dinâmica de memória. Né? Quando eu rodo um programa no meu Mac aqui, eu sei lá qual é a memória que ele está usando. E cada hora que eu rodo o programa, eu uso uma posição de memória diferente. E, inclusive, é muito comum, né, a gente desligar isso aí. Né? Que quero dizer? Por exemplo, de tempos em tempos eu tenho que desligar a minha máquina, porque eu vou alocando memória, aí depois eu apago, começo de novo, e fica sobrando pedaços de programa dentro das memórias, da minha memória RAM, e tem uma hora que daí ele começa o meu computador fica lento, porque eu fico sem RAM para usar, porque fica um monte de pedaço de memória alocada lá, e cada hora ele aloca num lugar. Em geral, eu dou uma zerada, desligo a máquina, ligo de novo, e eu começo, dou uma limpada, né? De vez em quando tem que dar tem que fazer isso. Aqui não. Aqui não tem que fazer. Lembra, eu vou estar continuamente funcionando. Eu não posso ficar desligando o meu microcontrolador, o meu embedded device. Ele vai estar ali, né, embarcado, funcionando sempre, always on. Então, em geral, eu defino exatamente onde eu vou colocar o meu programa, onde eu vou colocar o meu modelo, qual a parte da memória que é usada para rodar aquele modelo, aquele que vai fazer inferência e vai ser sempre igual. Então, eu tenho limitações de hardware e software quando eu trabalho com o TensorFlow Lite Micro. Tá? O bacana é que essas coisas, apesar de eu ter que fazer algumas adaptações, mas, por exemplo, eu posso usar, eu fiz programas aqui que eu rodei aqui no Raspberry Pico. Né? Eu tenho exemplos que eu rodei na SPCAM, né? Então no Portenta. Então eu consigo rodar, né, programas, módulos ou modelos que eu desenvolvi em vários processadores diferentes. Eu tenho que às vezes adaptar, mas o TensorFlow Lite Micro funciona em todos eles, tá certo? E, inclusive, eu tenho alguns processadores, como o próprio Arduino Sense, o Portenta, o ESP, que eu consigo, inclusive, trabalhar com MicroPython. Tá? Isso é bem bacana. Eu consigo fazer machine learning com MicroPython em alguns casos. Tá? Legal. Bacana. Pessoal, lembra, na aula passada eu mostrei o exemplo que a gente fez, que eu fiz passo a passo, bem devagarinho com vocês. A gente pegou lá, uma vez que eu tinha gerado, lembra? Uma vez que eu tinha gerado o meu modelo, lembra? A gente gerou o modelo TensorFlow e convertemos ele para TensorFlow Lite, lembra? Eu chamei esse modelo e carreguei o interpretador. Lembra que eu quis fazer um exemplo de inferência? Eu criei uma instância, né, o interpretador, carreguei o modelo nela e aloquei e fiz uma alocação de tensores. A gente olhou tensor de entrada, tensor de saída, a gente viu lá quais eram os tamanhos, lembram? Como é que tinha que ser o tensor de entrada? Era 1, 32, 32 e tal. O outro a saída era 1, né? Tinha, na verdade, 10 posições que eu tinha cada uma das probabilidades, cada uma das classes do CIFAR 10, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um set impulse tensor, quer dizer, eu chamei esse interpretador e uma imagem que eu quero fazer o teste, invoquei o meu interpretador, que na verdade fiz a inferência, né?
E uma vez que eu fiz a inferência, eu chamei um get output details, né? Que era, na verdade, o que é? Uma vez, então, que eu invoquei ele aqui, ele entrou com o meu tensor de entrada, que basicamente era a minha imagem, né? E ele vai sair com um tensor de saída, que era um vetor com as 10 probabilidades, e eu procurei qual era a probabilidade mais alta, lembra? Eu vim aqui, fiz o NP-argmax, quer dizer, eu olhei qual era o índice da probabilidade do valor mais alto, que era a probabilidade mais alta de ser aquela imagem. No caso, era a terceira era gato. Né? Até tinha até me confundido com essa imagem, né? Parecia, eu achei que era um sapo, né? Que era um gato na perna de uma pessoa que está explodida aí, né? O TensorFlow Lite, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Só para vocês terem o TensorFlow Lite micro dentro aqui. Muda alguma coisinha, mas basicamente eu começo carregando o modelo no interpretador, que é como eu fiz lá, é a mesma coisa, ó, interpretador, TensorFlow, eu carrego aqui, né? E aloquei aqui os tensores, estou pondo isso aqui. Aí eu venho aqui, ó, eu pego o modelo e copio, né? Na verdade, quando set input tensor ainda é a mesma coisa. Aí eu invoco o meu interpretador, né? E tem a saída e tem uma ação qualquer na saída. Então, basicamente, quer dizer, esse é o fluxo do TensorFlow. Na verdade, a única diferença é que eu tenho uma parte inicial aqui, que é um Ops Resolver, que aqui, na verdade, quando eu carregava esse cara aqui, ó, o TF Lite aqui, né, tf.life, eu não estou preocupado, eu já tenho todos os meus ops ali dentro. Eu tenho lá os flat, os dance, CNN, blá, e vou usar o que eu preciso, né? Aqui é diferente. Em geral, eu posso até trazer todos os ops resolvers, mas em geral, como eu quero pouca memória, eu vou dizer, eu vou dizer quais são os ops que eu preciso. Eu vou precisar que nesse exemplo aqui que a gente rodou aqui, que vocês vão ver aqui vocês vão usar para no que a gente fez, viu, eu nem mostrei, mas só se vocês olharem com calma em casa, vocês vão ver do Hello World. Eu só usei dance, lembra? Eu tenho um input, dance e sair. Num dance, eu tenho um de entrada, dance 16, dance 1. E um relu lá, né? Então eu tenho basicamente dois aí ops, que a gente chama de ops, esses caras. Então eu venho aqui, carrego esses caras. E aí, carrego o interpretador, entro com os dados, invoco ele para fazer a inferência e tenho os dados e tenho a minha saída. Tá? Em suma, pessoal, o que eu quero, eu preciso, quando eu trabalho com embedded devices, a compatibilidade desses caras é importante. Eu tenho que trabalhar com modelos muito pequenininhos, não posso ter dependência externa de nada para me ajudar, nem tenho sistema operacional, não tenho nada. E tem que ser uma coisa portátil, o máximo que a gente consiga aí. Tá bom? Essas são as características. Pessoal, eu deixei para vocês têm um paper bem legal aqui que explica o TensorFlow Lite Micro e tem um vídeo do professor Vijay que explica em detalhes todos esses pedacinhos aí do TensorFlow Lite, tá? Eu não vou exigir no curso, mas para vocês saberem, de novo, nós vamos usar isso, como a gente fez com o TensorFlow, né? Eu vou usar vamos dizer assim, os modelos do TensorFlow gerados no TensorFlow Lite Micro, nós vamos trabalhar isso dentro, né, depois em C++, mas eu não vou ficar muito preocupado como é que foi criado, etc. O Edge Impulse vai me gerar, vai empacotar isso para mim, eu vou ter que entender mais ou menos o que está lá dentro, se eu precisar mudar, que eu quero, às vezes vou precisar mudar, vou precisar fazer alteração na parte de saída, mas com isso a gente vai conseguir fazer os projetos. Eu não preciso ser um especialista, criar tudo do zero. Essa é a vantagem da gente trabalhar com isso. Procurem dar uma olhada, procurem rodar, olhem com calma o Hello World, tentem mudar o modelo, deixar o modelo mais bonitinho, talvez com um tamanho um pouquinho maior, peguem depois o valor, gerem lá, e se vocês quiserem, tragam de volta para cá, né? Carreguem aqui, ó. Basta você vir aqui e substituir esse cara aqui, que copia, pega isso aqui, põe a tela embaixo, deleta, põe um novo seu, tomando cuidado de ver o valor que quando você gera lá, ele diz o tamanho, né? Aí você põe o tamanho aqui também, que isso pode mudar, né? Quando você gera aqui, né? Quando você gera esse cara, sempre no final aqui, ó lá, ele tem o tamanho, ó, 2448. Esse aqui está do mesmo tamanho, né? Inclusive, ó,
2488, que é o mesmo. Não, é diferente um pouquinho. Então você vai ter que pegar esse valor aqui, 2448 e 2448 e por aqui. Né? E aí roda de novo, executa e vê como é que funciona. Tá bom? Beleza, pessoal? E é isso aí. E aí, dá uma olhadinha, só para vocês terem uma ideia como funciona, não vou entrar em detalhes aí. Dúvidas? O importante de hoje, na verdade, era mais o kit, testar o kit, mas eu queria que vocês tivessem na cabeça essa coisa do TensorFlow Lite Micro. Quem quiser aprofunda, a gente pode trocar umas ideias. Eu não vou ficar indo muito em cima disso, não. Deixo para vocês a parte aí, tá bom? Nós vamos, na verdade, a partir da aula que vem, eu quero entrar direto no Edge Impulse e aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Tá bom, moçada?